Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, qual é o tema? A salvação é por fé e obras? Isso é uma pergunta. A salvação é por fé e obras? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Para você que não sabe o que é fé no profundo, nós falamos no vídeo anterior, sim ou não? Só que eu quero que você preste bastante atenção em cada detalhe. O que Hebreus capítulo 11, verso 1 fala para nós? Ora, a fé é a certeza das coisas que se virão, a convicção de fatos que se não veem. Agora, olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Preste bastante atenção nisso aqui. Eu quero que você preste bastante atenção em um detalhezinho bem aqui, ó. Em um detalhezinho bem pequenininho aqui, ó. Eu quero que você preste atenção aqui, ó. Em um detalhezinho bem pequenininho aqui, ó. Eu quero que você preste atenção em um detalhezinho bem pequenininho aqui, ó. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Principalmente a vocês, jovens. Preste bastante atenção, porque nem todo mundo vai concordar com as tuas pregações. Mas faça como todos os pregadores que pregam o evangelho eterno. Oração, jejum e vigilância. Para que o que você for pregar não seja da tua carne. Porque a carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Nunca esqueça isso, jovens. Não deixe vaidade te tomar. Não deixe a vaidade querer te colocar em um patamar a mais. Nós sabemos que dom é dom. E quando você é selado com um dom, seja ele qual for, na obra do Eterno, é inveja, olho grande, cobiça, tudo que não louva e não glorifica o nome do Eterno. Então, jejum, oração, vigilância, para a honra e glória do nosso Pai, amém? E lembra, nem todo mundo vai concordar com as tuas pregações. É normal isso aí, porque se não concordaram com o meu Pai, imagine comigo e com você. Desperta. Vamos lá. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos lá. Porque nós vemos falar muito por aí afora. Ô Edinaldo, como eu já vi muito. Ô Edinaldo, me diz uma coisa aqui. Então quer dizer que eu preciso ter fé para me salvar? Olha como é que o inimigo ele é astucioso. Lembra o que o adversário da nossa alma fez com a nossa mãe Eva lá no jardim? Ele falou explicitamente com ela, do fruto não. O que ele falou? Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse. Aqui ele, ó, cravou. É assim que Deus disse, ele afirmou. Não comereis de toda a árvore do jardim? Presta atenção. Então respondeu-lhe a mulher. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, respondeu-lhe a mulher. Presta atenção. É detalhes que fazem a diferença. Presta atenção. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse,
Não comereis de toda árvore do jardim? Aí ele já lançou a pergunta. Ele falou que foi do fruto? Não, ele falou que foi o quê? Ó? Da árvore. De toda árvore do jardim? Aí o que ela falou? Ó? Respondeu-lhe a mulher: de todo fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A artimanha é que faz a diferença. A artimanha é que faz a diferença. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele é tão sagaz, ele é tão destruidor, ele é tão distraidor, ele é tão sedutor, que ele não leva ao pé da letra como as coisas é. Por que ele falou isso para a nossa mãe Eva? Para chamar a atenção dela, para que ela viesse a gastar o seu precioso tempo e cair no lamaçal de pecado. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E é o que nós mais vemos por aí afora é: então quer dizer que eu preciso ter boas obras para me salvar? Então eu preciso ter fé para me salvar? Não. Obra, fé, mandamento, lei, nada disso salva ninguém. Esquece isso aí, separa isso aí. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, por Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Sem Cristo, é impossível alguém ser salvo. Você pode ter boas obras, você pode ter fé, você pode ser o melhor ser humano da face da terra, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, mãe. Vai colocando tudo no pacote só assim, ó. O melhor é conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Nada disso não salva ninguém. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. Separe isso aí, entenda isso de uma vez. Por quê? Porque de confusão o mundo fora está cheio. Amém? E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai vai falar para nós. Amém? Vamos lá para nós iniciarmos aqui a leitura. Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá. Ó. Revelation chapter 22, verse 12 to 14. And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have a right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? E eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Pega isso aqui, ó. Pega bem isso aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham um direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que cidade? As mansões celestiais, a Nova Jerusalém. Lembra, obra nunca foi para salvar ninguém. E lembra, obra, lei, mandamento, fé não salva ninguém. Não salva ninguém. Nunca salvou, nunca salvará, não salva. Mas quem sempre salvou, desde o Antigo Testamento, todos que foram salvos, foi a graça, foi Cristo. Porque, ó, Hebrews, chapter 13, verse 8, Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Hebreus, capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e eternamente. Na tua Bíblia, possivelmente vai falar assim, ó, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre.
Amém? Mas nós iremos ser julgados pelas nossas palavras, pelas obras, se nós verdadeiramente aceitamos a Cristo e andamos com Cristo, nós iremos ser julgados pelas nossas obras, pelo que sai da nossa boca, pelas palavras, sabe por quê? Porque Deus, ele não é injusto, Deus, ele é justo, Deus, ele é perfeito. E todos os ímpios irão contemplar que todos que foram salvos foram porque verdadeiramente aceitaram a Cristo, viveram com Cristo e não viveram na prática do pecado. E quando pecaram, o sangue do Cordeiro remiu e os purificou de toda injustiça e de toda imundícia e de todo pecado. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós no profundo. Vamos. Hebreus, vamos lá para nós começarmos aquela leitura aqui para a honra e glória do nosso Pai. Ó. Hebreus capítulo 11, verso 1. Verso 1 ao 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora, olha bem dentro dos meus olhos aqui. Porque se nós não tivermos fé, como é que nós iremos entender, chegar ao pleno conhecimento da verdade de tudo isso aqui em primeiro lugar? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por quê? Sem fé? Por isso que tem o quê? Ateus, incrédulos, vai colocando tudo num pacote só por aí afora. E por falar nisso, eu convido a vocês, ateus e ateias aí, que assistem aí, os incrédulos, que assistem nossos vídeos aí, anteriores aí, e principalmente, o tema aqui, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Assista também esse tema no nosso canal também, que está, ó, edificante para a honra e glória do nosso Pai, como todos. Amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós, porque é uma bagunça grande por aí afora. O Edinaldo, então quer dizer que se eu não tiver fé, eu não me salvo. Não. Não é a questão que você vai se salvar. Se você não tiver fé, você não acredita que Cristo existe, que Deus existe, que tudo Ele criou e que tudo foi formado apenas com a palavra dEle. Haja luz e houve luz. Tudo foi criado através da voz do Eterno. O Eterno não moveu um dedo, uma mão para fazer nada. Porque pode vir outros dizer assim, não, Deus fez o Adão lá do pó da terra com as mãos dele, isso, aquilo, outro. Para caçar conversa mesmo, deixa aí nos comentários aí. Para caçar conversa aí, que eu quero saber se vocês estão bons de Bíblia mesmo aí. O que nosso Pai fez? Se fez com as mãos, se só com a palavra e soprou na narina dele por aí afora. Eu quero saber mesmo. Deixa aí nos comentários, estou caçando conversa com vocês aí mesmo, para ver se vocês estão ligadinhos mesmo aí na Bíblia. Vamos lá, meus irmãos. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. E aí? As boas obras tá aí, não tá? E Apocalipse fala que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, verso 12. E eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, nós precisamos fixar em uma coisa. Nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Porque sem fé, como é que nós vamos saber que Deus criou tudo, que Deus existe, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu por cada um de nós? E aí? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui ainda. Vamos ver aqui, ó. Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aqui, sabe o que significa isso aqui na tua Bíblia? Recompensa, reward. Reward. Na tua Bíblia. Na tua Bíblia fala assim, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Na tua Bíblia está assim. Possivelmente, porque tem outras traduções. Aqui, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. E ele vai dar o galardão dele a cada um segundo as suas obras. Que isso não saia da tua mente e nem do teu coração. Que nós somos salvos pela graça. Mas, se nós não tivermos fé que a graça existe, como que nós iremos aceitar a graça? Põe isso aqui na tua mente, grava bem essa frase na tua mente e no teu coração. A salvação, ela é um conjunto. Repito, guarda na tua mente e no teu coração essa frase. A salvação é um conjunto. Graça, fé e obras. É um conjunto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é uma vez salvo e está salvo para sempre, não. Separe isso aí para a honra e glória de Deus, porque senão você vai arrumar um grande problema diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quando a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó, Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Feitura de quem? De Cristo. De Cristo. Por quê? Porque 1 João, capítulo 3, verso 9, a palavra do nosso Pai fala assim para nós: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Deu para você entender? Deu para você pegar para a honra e glória do nosso Eterno? 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por que não lhe toca? Porque lembra que no verso 19 fala assim, ó: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. E o mundo inteiro jaz no maligno. Porque se aceitamos a Cristo, vivemos com Cristo, guardando os mandamentos do Eterno, nós não vivemos na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, venhas a ser transgressor da lei. Que lei é essa? A lei moral dos 10 mandamentos do Eterno. E só com Cristo nós somos capazes de observar os 10 mandamentos. Ainda assim, com a nossa imperfeição, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós ainda transgredimos algum dos mandamentos do Eterno, e quando nós transgredimos algum dos mandamentos do Eterno, ele é fiel e justo, o Cordeiro Santo, para nos perdoar o nosso pecado, a nossa transgressão, e lançar a nossa transgressão, o nosso pecado, no mais profundo do mar, e não se fará memória dele mais. Agora, se viver na prática da transgressão de qualquer um dos mandamentos, seja do 1º ao 10º, aí está vivendo na prática do pecado. E quando você ouve falar dos mandamentos do Eterno, que você não dá ouvidos à lei moral do Eterno, você arruma um grande problema diante do Eterno. Qual ele, Edinaldo? Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Eterno. E lembra que Deus não atende a pecador. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. E qual é a vontade do nosso Eternão aí? De Gretão Prichão. 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Voltando, Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Por que eu estou repetindo? Que é para você pegar. Eu sei que enjoa repetir. Por que o nosso pai também repetia? Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Para quê? Que é para gravar, para memorizar, ficar na mente e na tábua do coração. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de